E aí, galera do YouTube, boa noite. Tá eu aqui, Arquimedes, meio sumido aí do canal, uma correria tremenda, tá sem tempo. Peço até desculpa o pessoal que tem deixado mensagem, mandado e-mail aí, mas o tempo tá muito corrido, não tá dando para acessar. Tá assim que a coisa ficar mais clara um pouquinho, eu coloco em ordem isso aí. Mas nós estamos aqui para colocar o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos abordar o assunto projéteis. Haja visto que é um assunto que não é muito explorado aí no YouTube e há muita gente que tem dúvida nele e, além de ter dúvida, tem carência de informação que leve à aquisição do projétil certo para o propósito certo que se tem para o tiro que se pretende. Então nós vamos começar hoje uma série de vídeos aí falando sobre isso aqui, projéteis. Eu quero só, antes de começar, dizer, como eu digo sempre, que há sempre controvérsias em assuntos que dizem respeito à balística e a armas, porque há vertentes diferentes, há pessoas que defendem um tipo de procedimento e de teoria e outro que defende outra. Então pode ser que alguém conteste alguma coisa por ter lido ou estudado ou feito curso em escola que professa outro tipo de vertente, tá? Eu quero só, para sedimentar isso aí, dizer, vocês podem ver quando há aí algum caso que salta na mídia acerca de assassinato, eles chamam um perito, ele dá toda uma versão e muda-se o perito, contrata um outro perito e ele analisa de forma diferente a balística, o projétil, a saída do projétil, a assinatura do projétil, por aí afora vai. Então, a gente espera que não haja controvérsias, mas havendo, é muito comum em um assunto tão complexo como esse, sobretudo porque falando no YouTube você tem que ficar na superfície também, não dá para aprofundar muito, porque ficaria ainda mais extenso ainda o assunto. Então vamos iniciar aqui falando sobre projéteis, e uma coisa que a gente precisa de entender, a primeira coisa é o conceito de projéteis. E projétil, o conceito está aí, é qualquer sólido pesado que se move no espaço após ter recebido um impulso. É comumente chamado de bala aqui no Brasil. Então, projétil nada mais é do que isso aqui, é qualquer sólido, tem até uma foto aqui do lado, né? Um sólido pesado que se move no espaço depois de ter recebido o impulso. Qualquer coisa que tenha esse comportamento pode ser considerado um projétil, embora nem sempre tudo que se move no espaço através de um impulso ganhe o nome de projétil, mas projétil com certeza é isso aí, o conceito que está aí para vocês aí. Uma curiosidade interessante que eu vou colocar aqui, vamos lá, é esta aqui: o projétil é mais antigo do que a arma. Isso é uma coisa que isso é unanimidade entre todo estudante de armamento e de balística, né? Uma brincadeira que eles fazem aí, filosófica, que diz assim: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? No caso de armamentos, nós disséssemos assim: o que veio primeiro, o projétil ou a arma? Foi o projétil. O projétil é mais antigo que a arma. A arma surgiu para trazer eficiência no arremesso de projéteis. Então, ela é uma consequência do projétil. Então, quando a gente está falando desse prazer que a gente tem aí, que são o tiro com as armas de ar comprimido, a gente precisa de entender que a arma só foi projetada e produzida em função do projétil que era anterior a ela. Quando a gente fala de projétil, a gente precisa de entender uma coisa: o que é projétil e o que é munição. Parece que as duas coisas são sinônimas, mas na verdade não é assim. Vamos ver a diferença aqui entre projétil e munição. O que é munição, então? Vamos colocar aí na tela. Munição é isso aqui, ó. É um conjunto ou um somatório de materiais
preparados para atuarem em favor do arremesso do projétil e adequados à inserção e emprego em uma arma. Isto é uma munição. Então, na verdade, a munição ela atua em favor do projétil em conjunto com a arma, porque ela é esse somatório de materiais que vão atuar em favor do arremesso do projétil e que devem estar todos alinhados, adequados, preparados para serem inseridos na arma e a arma, então, dar início ao processo do arremesso do projétil que está ali no conjunto chamado munição. Então, há diferença. Para exemplificar direitinho o que é isso, vamos colocar uma foto aí, vamos ver aí. Isso aí, ó, é uma munição. Uma munição contém um projétil. Vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui nas partes desta munição aqui. Aqui está em corte, como se fosse uma bala de revólver, em corte, e a gente vai entender então o que é a munição. Vamos colocar aí as partes dela, pormenorizar a munição. Nós temos então numa munição que é esse conjunto que vai atuar em favor do arremesso desse projétil aqui, nós temos, por exemplo, a espoleta, essa parte de baixo onde está passando o mouse aí. A função dela é, quando percutida pela arma, pelo percussor da arma, ela iniciar, ela centelhar aqui, para iniciar a queima do propelente que vocês estão vendo aqui, que são esses grãozinhos de pólvora que estão aqui dentro. E tudo isso aqui está envolto numa casca que é o estojo, tá? Eu não vou falar aqui de tudo que acontece, mas é uma reação química interessante aqui dentro desse estojo aqui, tá? Que o produto dessa reação, que é o picotar da espoleta com a centelha, a queima da pólvora que vai produzir uma expansão de gás, então vai empurrar o projétil, que é só essa ponta aqui, e esse projétil vai ser o nosso sólido pesado, que vai viajar no ar ao encontro de um alvo pré-determinado, se não for um tiro acidental pelo atirador, porque ele vai fazer a visada, mirar, e esse projétil vai procurar chegar ao lugar que o atirador fez a mira. Então, munição é isso aqui, ó, é um conjunto de materiais que são todos preparados para atuarem em favor do projétil, para dar maior eficiência ao projétil, tá? E que devem estar acondicionados e prontos para serem inseridos na arma. Então, é bom, ter essa noção aqui da diferença do conceito de projétil e de munição. Quando a gente fala de munição, a gente precisa de entender um outro detalhezinho que eu vou colocar aqui agora, que é isso aí, munição viva. O que é uma munição viva? O que é chamado de munição viva? É toda munição em condições de ser disparada. Por exemplo, essa munição que está aqui do lado, ela é viva? Não. Ela está em toda condição toda programada para ser disparada, mas ela não está em condições de ser disparada porque ela está fora da arma. Desse jeito aqui, ela nunca vai lograr nenhum objetivo, por exemplo, num tiro ao alvo, numa caça, mas se ela estiver inserida já desta forma aqui dentro do estojo na arma, seja o tambor, seja a câmara de uma carabina, aí ela vai ser chamada de munição viva, porque ela vai estar em condições de ser disparada, tanto porque está toda programada, encapsulada, preparada, quanto porque ela está dentro da arma. Então, é bom a gente entender esse detalhe aqui de munição viva. Então, para isso, a munição precisa estar preparada e inserida na arma. Isto é uma munição viva. Já que nós estamos falando aqui que o projétil, ele veio primeiro, tá? E a arma foi criada depois para dar maior eficiência, maior ganho ao arremesso de projétil, vamos entender então o que seria uma arma. O conceito aqui é genérico, mas vamos colocar aí na tela então. Arma, num conceito genérico, é isso aqui, ó, é uma ou um conjunto de peças, pode ser uma peça só ou um conjunto de peças
que visa ser empregada em ações de ataque, de defesa, de proteção, de obtenção de alimentos, porque se caça com algumas armas, serve também a armas de propósitos científicos ou medicinais, armas de intimidação e prática desportiva, óbvio, como é o nosso caso, as nossas carabinas de ar, podendo arremessar projéteis ou não. Desse conceito de arma, vamos aprofundá-lo um pouquinho mais, dizendo isso que nós vamos ver aqui agora. As armas podem ser letais ou não letais. Consideradas armas letais, aquelas que infligem a morte do oponente ou morte ao oponente, pelo menos morte em potencial, tá? A pessoa pode até não morrer, mas ela, conforme o emprego e o acerto, ela pode causar, entre outras coisas, a morte. Então, ela é considerada uma arma letal. As não letais são aquelas que trazem danos colaterais, incapacitação, desorientação, mas não causam a morte. Nós precisamos de entender que projétil tem tudo a ver com a história do homem e da humanidade. Aliás, está aqui essa colocação aqui, a humanidade só está no grau em que está e só chegou até aqui como elo dominante, porque, dentre outras coisas, fez bom uso de armas e projéteis em sua subsistência. Se a humanidade não tivesse podido contar com armas e com projéteis, sobretudo para sua subsistência, talvez nós estaríamos hoje extintos, tá? Então, a arma e o projétil, ela está muito estreitamente vinculada à existência humana e à supremacia humana sobre todos os demais animais, sobre o reino animal em si. É um detalhe histórico, mas é muito interessante. Você pode ver, vamos aqui para a próxima tela, que praticamente em nenhuma civilização no globo terrestre deixa de se ver, desde os primórdios, o homem usando armas e projéteis em seu benefício. Nós temos aqui, por exemplo, a extrema esquerda e a direita tem o nome disso aqui, acabou de me fugir da memória nesse instante, como pode, hein? Mas é uma pintura rupestre, lembrei. São pinturas rupestres que eram coisas feitas por homens primitivos, antigos mesmo, nos primórdios da civilização, e que mostram eles pintando eles e o uso da arma em favor deles. Ela é, então, uma marca constante, o uso das armas e projéteis pelo homem na antiguidade em todos os continentes, tá? Eu quero colocar aqui uma curiosidade e pedir você para estimular seu raciocínio um pouquinho. Você sabe qual foi a primeira arma usada pelo homem para arremessar projéteis? Aqui está até projéteis errado aqui, vocês não reparem não. Às vezes se eu não falasse ninguém observar, mas não tem problema, já estamos gravando, vamos deixar aí. Mas você sabe qual foi a primeira arma? Pensa direitinho, que o homem usou para arremessar projéteis, tá? Não é difícil, eu vou colocá-la aí na tela, você já deve ter pensado, por certo ou acertado. A galera desse canal é bastante inteligente, tá? A primeira arma foi essa aí, ó. A mão humana. Aliás, eu não sei se vocês sabem, dá vontade de falar de muita coisa e não dá. É considerada a arma mais eficiente do mundo, tá? Houve um estudo sobre os armamentos e as armas mais eficientes do mundo. E daquelas armas portáteis que o homem pode portar, ganhou em primeiro lugar a mão, porque primeiro, para manusear todas as demais armas, o homem precisa das mãos. Então a mão é que viabiliza a utilidade das demais armas. E depois, porque o emprego de qualquer arma com eficiência depende de uma boa mão para operar, uma mão firme, segura, precisa, treinada, robusta, tá? Preparada, educada para isso. E antes da mão só a título de curiosidade aí,
foi o fuzil AK-47, o Kalashnikov, considerada a melhor arma portátil até hoje em circulação. Mas isso é só curiosidade, vamos deixar para lá então, lembrando que na escala evolutiva das armas, tá, que o homem começou a usar com eficiência com a mão para arremessar projéteis, veio esta aqui que vocês estão vendo aí, que afunda. Israel tem e tinha excelentes fundeiros, aquele pessoal lá do Oriente Médio, ali, sobretudo que vive em conflito com Israel, são excelentes fundeiros, são arremessadores de pedras. Aliás, a palavra intifada, né, guerra feita com pedra, porque eles arremessam pedras nos soldados. Então veio então a fundo. Esse instrumento aqui é milenar, tá? E a versão dela aqui na nossa região é essa aqui, o nosso estilingue ou a nossa atiradeira, tá bom? Vamos adiante aqui então. Quando a gente fala de projéteis, nós precisamos de entender que há ações e efeitos esperados de um projétil. Quando você arremessa um projétil ao ar, você espera dele certos efeitos ou certas ações, que ele vá produzir certas coisas. Quais são os efeitos e as ações esperadas de um projétil? Vamos colocar aí, então, tá? Existem dois: o efeito balístico terminal e o efeito balístico otimizado. O otimizado pode ser otimizado terminal, mas às vezes ele é apenas otimizado e não tem um efeito terminal. Então, isto é muito interessante a gente entender, que um projétil ele carrega consigo, ele vai causar efeitos, ele vai causar determinadas ações quando ele se chocar com o alvo. Quais são os principais efeitos terminais? Vamos dar uma olhadinha. Os principais efeitos terminais de um projétil são esses três aqui: a perfuração, ele vai encontrar o alvo e perfurar o alvo; a neutralização do alvo, seja via morte, seja via colocar fora de combate, tá? Mas normalmente esse termo neutralização é vinculado à eliminação do oponente ou da caça, tá? E a destruição. Esses efeitos são chamados terminais porque eles põem, entre aspas, fim ao alvo. Eles conseguem infligir um determinado stop ao alvo, ponto final ao alvo em si. Então esse é o efeito balístico terminal. Existem outros, mas os principais na balística das armas de pressão e das armas em geral são esses três que estão aí. Quanto ao efeito otimizado, vamos dar uma olhadinha aqui. O efeito otimizado, ele carece de projéteis especiais, como vocês estão vendo aí, sendo circulado pelo mouse. Nós vamos falar de todos eles nessas aulas de projéteis, tá? Eu quero ver se eu faço uma matéria bem completa acerca disso. Mas, por exemplo, vamos falar aqui de efeitos otimizados que a gente pode observar em um projétil, tá? Um efeito otimizado é, por exemplo, apontamento, tá? Existem aquelas balas que a gente chama de cartucho traçante, que quando disparado ele incendeia uma camada de fósforo na ponta do projétil e ele faz um risco vermelho apontando a direção. Então isso é um projétil otimizado. Ele não vai infligir dano ao alvo, mal ao alvo em si. Ele pode acertar e até trazer dano, mas a função otimizada dele é o apontamento. Sinalização. Existe um que, além de ter essa camada de fósforo que vai se queimar à medida que ele corta o ar, fazendo aquele risco vermelho, tem atrás dele uma carga de fósforo branco que vai fazer com que ele solte uma fumaça, faça uma nuvem de fumaça, sinalizando onde ele acertou e onde está o alvo. Então é também uma função otimizada de um projétil especialmente produzido para isso.
Marcação. Existem projetos de marcação? Existem. Hoje existem até nas guerras, é muito visto, às vezes uma esquadra de marinha, ou mesmo um avião vai lançar um míssil, um Tomahawk, uma coisa assim, e existem alguns mísseis desses que eles trabalham em conjunto com uma marcação que é feita por um laser no alvo que ele deve atingir. Eles disparam um laser, aquele laser aponta para aquele alvo, fica naquele alvo apontando para ele, o míssil é disparado e o míssil vai trabalhar em função de uma marcação. Então existem projéteis especialmente desenvolvidos para marcação. Fragmentação. São projéteis que são preparados para se fragmentar. Um exemplo dele conhecido de todos são as chamadas balas hollow points. Por isso que eu falei que às vezes um projétil otimizado pode ser terminal e às vezes não, mas ela é programada para fragmentar. Hoje existe um tipo de bala, talvez eu fale dela mais na frente, que ela é própria para fragmentar e não transfixar o alvo, e que são usados por forças especiais quando eles invadem aviões, por exemplo, que eles não podem atirar numa pessoa que está na frente e correr o risco do projétil atravessar aquela pessoa e acertar o que está lá atrás. Então o projétil fragmenta, logo que atinge ele, não passa do corpo dele, se aloja no corpo dele só. Então não há risco nem de ricochete, nem de tiro acidental por transfixação de mais de uma pessoa. Então é também um projeto especialmente produzido para isso. Projetos que produzem explosão. Um bom exemplo disso são as armas antitanques. Elas têm um sistema de queima de um material que fica na ponta, que, para você ter uma ideia, quando uma ogiva que é disparada contra um tanque acerta a blindagem do tanque, ela aciona esse combustível que fica de trás da ponta dele, que pega fogo, e ele sai então a 8.000 metros por segundo normalmente. Ele precisa de uma vazão, aquele fogo, a mais ou menos 8.000 metros, a velocidade de 8.000 metros por segundo. E a necessidade dele de vazar da ponta da ogiva é tão grande que ele derrete a blindagem do cano, do tanque, e penetra no tanque, queimando tudo que está lá dentro. É uma coisa terrível. Então, projéteis para explosão, projéteis incendiários, tá? Existem muitos por aí que são usados de larga forma. Um deles, muito antigo, são os projéteis de napalm, que usa napalm, etc. Mas são projéteis especialmente para desenvolver esse efeito otimizado aqui, o incendiário. Projéteis usados para dispersão. A gente vê aí os projéteis que são aquelas carabinas, por exemplo, aquelas armas que disparam bombas de gás lacrimogêneo. Onde ele cai, a multidão se dispersa. É um projétil que tem um efeito otimizado voltado para a dispersão. Incapacitação, já falamos do taser. A pessoa acertada por um taser fica incapacitada de opor resistência. E, por último aqui, transferência de ondas de choque. Tá? Isso aqui, o projeto que tem isso aqui, que é otimizado para isso aqui, é considerado hoje o santo graal da balística, tá? Da balística assim, mais popular. A balística de guerra já está muito além disso aí, mas essas ondas de choques pode ser hidrostática. Eu quero até aqui dizer, tem umas pessoas que entram no canal, mas não tem hidrostática, você fica falando de hidrostática. Eu fico pensando se é só eu que leio, e como a internet está cheia, como as pessoas não conseguem enxergar na internet tanta coisa falando de hidrostática em projéteis de choque hidrostático. Até a HN, que é essa fabricante de chumbinho alemã aí, colocou um projétil aí agora, talvez eu coloque o vídeo dele aí na frente, a hora que eu for falar de projéteis de arma de ar comprimido mais a fundo, falando que ele tem alto potencial hidrostático, mas vamos deixar isso para lá. Projétil que produz choque neurogênico. O que é isso? É uma vibração, uma onda de vibração tão intensa que produz desmaio, desorientação momentânea mental. E projéteis que produzem efeitos psicológicos, tá? Alguns projéteis que são usados por algumas forças especiais, que ele cai e ele começa a disparar diversos estalos, como se fossem outros projéteis que
que estavam explodindo junto com ele, que põe as pessoas psicologicamente desestabilizadas. Mas são esses os chamados efeitos otimizados, esperados em projéteis, tá? Então isso aí é uma questão assim que é bom entender acerca de projétil, que nós vamos afunilar ainda mais o assunto e falar de projetos em armas de ar comprimido, e nós vamos observar esses detalhes aqui. O fim desta aula, os segmentos que virão vão se afunilar e nós vamos ficar só em armas de ar comprimido. Apenas aqui eu quero colocar mais uma curiosidade para vocês, tá? Vocês estão vendo aí que eu quis colocar aqui para encerrar a aula com duas curiosidades, o maior e o menor projétil já produzido no mundo. E vocês estão vendo aqui, tá? Essa arma aqui, que foi um canhão de guerra produzido por Hitler, tá? E que ele foi usado muito pouco devido à dificuldade de fazer com que ele se locomovesse. Dá para ver nessa foto onde está circulando o mouse aqui. Foi preciso fazer um trilho de trem de ferro, porque ele precisava de estar sentado em cima de um vagão de trem de ferro, porque o recuo dele era muito grande para que ele fosse disparado. Dá para ver aqui em cima onde está passando o mouse, tem 24 soldados sentados aqui, ó, só na haste aqui do canhão dele, tá? Então, ele era um canhão, foi produzido duas versões, o Gustave e o Dora, que disparava esse projétilzinho que vocês estão vendo aqui, o mouse, ó. Acompanhe o mouse que vocês vão ver sempre. Pra vocês terem ideia do tamanho dele, aqui do lado tem um tanque de guerra, ó. Olha o tamanho dele em relação a um tanque de guerra. Ele é o dobro da altura praticamente de um tanque de guerra, quase o dobro, e dois dele praticamente da largura de um tanque de guerra. Esse projeto, pra vocês terem ideia, ele tinha cerca de 7.000 quilos, 7 toneladas de explosivo. Aqui tem uma fotozinha no meio que dá para mostrar um homem de pé perto dele aqui, ó. Pra vocês terem ideia o que era esse projeto. Ele foi usado numa cidade chamada Sebastopol, tá? E ele precisava de mais de 2.000 homens no aparato todo do manuseamento e do disparo dele, e ele era capaz de disparar esse projétil aqui de 7.000 quilos até uma distância de quase 40 quilômetros de onde estava postado o canhão. Então, a longa distância, 7.000 quilos, arremessava 7.000 quilos a longa distância. A cidade que foi infeliz de conhecer o disparo dele foi essa cidade russa chamada Sebastopol, e foram lançados muitos deles lá, e ele causava um terror muito grande porque ele explodia junto com ele uma região muito grande. E se fosse, ele foi projetado a princípio, tá, para perfurar bunkers, e eu creio que todos sabem o que é bunker, mas se não sabe, para aqueles que não sabem eu vou falar, eram esconderijos, na maioria subterrâneos, feitos com grossas camadas de concreto, para onde se refugiavam a elite da guerra, os generais, o presidente do país, e ali eles estavam a salvo de explosões de bomba atômica e de outra coisa. Hoje pelo menos se diz que estava, mas na época os engenheiros alemães projetaram isso aqui para perfurar bunkers, grossas camadas de concreto. Esse é o maior produzido até hoje, tá? E a maior arma, esse nosso querido canhão aqui, chamado Gustave, que foi feito uma segunda versão Dora, mas que saiu de circulação depressa devido à dificuldade de manusear. E o menor é esse que vocês estão vendo aí, parece uma brincadeira, na verdade é um revólverzinho que cabe na palma da mão, dá para ver aqui. Aqui está uma foto ampliada dele. Esse pequeno revólver, ele dispara, por exemplo, armas a cerca de 300 quilômetros por hora, tá? E é o suficiente para matar, se for de perto, né? É considerado o menor revólver do mundo, medindo apenas 5,5 centímetros, tá? E dispara projéteis de 4,53 milímetros, quase o tamanho do nosso chumbinho aí, 4,5, tá bom? E ele está custando aí uma bagatelazinha
em torno de 50 mil reais, dependendo da coragem que tem a pessoa de ficar com essa brincadeirazinha aqui. Então o projetozinho dele é isso aí, e fica então apenas essa curiosidade para vocês. Nós vamos encerrar aqui, galera, e eu vou deixar aqui prometido para vocês aqui para a próxima aula entrar já em outra característica dos projéteis que diz respeito à forma, à precisão e a efeitos de projéteis, tá? É o Kiki aqui de Caratinga, doutor Ayata, tá bom? Pedindo, se gostou, dá um joinha no canal para a gente entender como que o conteúdo tá chegando, tá? E desejando a galera aí aquele abraço e até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau.